Galera, hoje a gente vai falar então sobre os vulcões. Bom, na maioria dos casos, os vulcões eles ocorrem no limite das placas tectônicas ou placas litosféricas. Nesses limites, a gente vai ter as placas se colidindo ou então se afastando. A maior atividade vulcânica do mundo ela ocorre, por exemplo, nos limites das placas do Pacífico. Um vulcão ele vai formar um reservatório de magma. E esse magma ele é expelido. Quando ele é expelido, a gente chama então ele de lava. A lava então é o magma que é expelido pela superfície. O magma ele nada mais é do que o derretimento de parte do manto. Quando a gente vai ter uma fissura no manto, ocorre então o derretimento desse material rochoso que forma o magma. E a gente vai ter canais que vão levar esse magma até a superfície. E a gente chama então esse magma de lava. Então, portanto, a gente tem o vulcão como um ponto frágil, uma abertura na crosta terrestre por onde o magma pode atravessar. Os vulcões eles podem ser classificados, podem ser considerados como vulcões ativos, vulcões dormentes ou vulcões extintos. Os vulcões ativos, eles têm sinais de instabilidade, ou seja, tem tremores de terra, tem liberação de gases e erupções. Então, são os vulcões que estão em atividade, certo? Os vulcões dormentes, eles são aqueles vulcões que pararam temporariamente, mas eles podem voltar. Então, eles são voltar com atividade vulcânica. Então, eles são considerados vulcões dormentes. E os vulcões extintos são aqueles em que o canal de lava, por onde passa a lava, que é chamado de chaminé, ele já está totalmente solidificado, não tem mais nenhum sinal de atividade vulcânica. Aqui no Brasil a gente só tem vulcões extintos. No caso, a gente tem um vulcão no Amazonas com cerca de 1,9 bilhão de anos e tem locais que a gente tem evidências de que no passado também houveram vulcões, como por exemplo Fernando de Noronha, as cataratas do Iguaçu e os cânions encontrados no Parque Nacional Aparados da Serra. Mas como é que é a estrutura então de um vulcão? Como eu falei para vocês, quando a gente tem alguma fissura no manto causada pela ação das placas tectônicas, a gente vai ter o derretimento desse material rochoso, certo? E vai formar o magma. O magma ele se acumula numa câmara, que é chamada de câmara magmática. Para chegar na superfície, a gente vai ter um canal que é chamado de chaminé, por onde vai passar o magma até a superfície, que vai ser expelido por um buraco aqui na superfície chamado então de cratera. A cratera vai eliminar, liberar esse magma. Quando ele está na superfície, a gente chama ele de lava. A lava ela vai escorrer pelo vulcão e vai se solidificar depois, formando um tipo de rocha que é chamada de rocha magmática. A gente vai estudar em uma aula específica melhor sobre esse tipo de rocha. Além da lava, a cratera, também ela vai expelir cinzas e gases quando ocorre então uma erupção vulcânica. Canais laterais aqui, eles podem se direcionar e formar um outro pico aqui, onde também a gente vai ter uma chaminé secundária com mais erupções, que no caso o vulcão Krakatoa, por exemplo, que é um dos mais famosos aí, que a gente tem várias erupções registradas, ele possui outras também chaminés secundárias. Galera, uma erupção vulcânica ela tem uma potência muito grande de espalhar cinzas na atmosfera, gerar uma destruição, tsunamis, e durante a história da humanidade a gente tem vários casos de grandes erupções. Uma das principais foi a do vulcão Vesúvio na cidade de Pompeia. Essa erupção ela matou várias pessoas instantaneamente e a gente tem registros desses corpos dessa cidade que foi totalmente soterrada pelas cinzas desse vulcão, tudo isso registrado até hoje. Vou mostrar para vocês aqui, rapidamente, uma história bem resumida da cidade de Pompeia para a gente poder falar sobre outro vulcão.
Região sul da Itália, perto do litoral, ao lado de um porto usado por marinheiros, surge Pompeia. Ao longo dos séculos, a cidade se desenvolve rapidamente, mas um detalhe selou o destino do povo que vivia ali. No ano de 79, um vizinho, o vulcão Vesúvio, teve uma das mais catastróficas erupções de todos os tempos. Espalhou uma nuvem de rochas, cinzas e fumaça a mais de 30 quilômetros de altura e liberou energia térmica equivalente a 100 mil bombas atômicas. O calor e os gases tóxicos levaram à morte instantânea milhares de pessoas. Pompeia foi soterrada por grossas camadas de sedimentos e acabou esquecida no tempo. Só em 1748 as escavações começaram a revelar as construções e as vítimas que o Vesúvio congelou por séculos. E não é para menos. O Vesúvio é o único vulcão da Europa continental a ter entrado em erupção nos últimos 100 anos. A última vez foi em 1944, mas foi muito antes que ele produziu essas cenas. Pessoas e animais foram transformados em pedras. Isso aqui, infelizmente, é exatamente o que parece. É um corpo petrificado que foi encontrado. Eles falam que isso aqui é de uma mulher. Do jeito que ela tá deitada pela barriga, e ali dá pra ver que é um cinto. Então, era uma escrava. A erupção ela causou a morte instantânea de diversas pessoas e o fluxo de cinza que saiu do vulcão petrificou instantaneamente essas pessoas. Então a gente encontrou vários registros, né, como vocês podem ver aqui nessa cidade. Um outro caso de erupção vulcânica que gerou uma catástrofe muito marcante na história foi o caso do vulcão Krakatoa em 1883. A gente vai ver um pouquinho da história dele aqui e ver também as últimas erupções. 27 de agosto, 5 da manhã. 4 erupções monstruosas rasgam o vulcão. A força da explosão é 13 mil vezes maior que a da bomba lançada em Hiroshima. O som gerado é o mais alto registrado na história. Jorram das erupções explosivas bilhões de toneladas de rocha pulverizada, cinzas escaldantes e gás que corre para longe do vulcão. Calcula-se que esses fluxos piroclásticos têm força suficiente para escalar mais de 800 metros, 2 vezes o tamanho do Empire State. Talvez esperassem que o fluxo piroclástico fosse contido ao atingir o mar, por causa da água, mas não é o caso. Algumas vezes, se forte e quente o suficiente, o fluxo piroclástico pode atingir o mar e continuar viajando. Forma-se uma fumaça diante do fluxo que o protege da água. Sabemos que foi o caso na erupção de 1883, porque naquela manhã, os moradores de um vilarejo chamado Kitimbang se reuniram para assistir ao espetáculo. Em minutos, a massa super rápida e quente de escombros cruza 40 quilômetros de água em direção a Kitimbang. Provavelmente a última coisa que viram foi um fluxo piroclástico surgindo das ondas. Não queira ser pego num desses fluxos. Você é simultaneamente queimado, sufocado e surrado até a morte pelas pedras. Cerca de 1.000 moradores de Kitimbang morrem instantaneamente. E o desastre ainda não acabou. Durante os últimos espasmos, o vulcão Krakatoa ruiu no oceano. A queda gera um tsunami de proporções épicas, que viaja a 320 km por hora. Em seu caminho, o pequeno assentamento javanês de Anjer. Na costa oeste de Java, um farol holandês, muito semelhante ao que existe hoje, eleva-se sobre as construções ao redor. Construído para suportar as piores condições climáticas. Mesmo com o tsunami se aproximando, o guarda e sua família decidem permanecer no farol para garantir sua operacionalidade. Em uma construção como esta, de aço reforçado, devem ter se sentido protegidos, até da onda mais poderosa. Mas além do poder da onda,
a enormes pedaços de rocha do fundo do mar. Quando a onda bateu, tinha 40 metros de altura. São 130 pés, mais ou menos a altura que estou agora. A onda levantou do fundo do mar montes de corais e atirou-os contra a lateral do farol. Apesar de reforçado por uma viga de aço, o farol desabou. Recentemente a gente teve outras explosões, erupções vulcânicas, né? No dia 11/4 de 2020, o vulcão Anak Krakatoa, ele entrou em erupção também, e vulcões próximos, lá na Indonésia. Yeah. I think I saw there is a part out of the crater, I think. Yeah, it's fighting this. This one is coming, I think. Opening. I think it's a little bit open, I think. See, it's come lower than the crater, I think. Galera, aqui a gente tem um mapa que mostra pra gente os pontos no globo onde a gente consegue encontrar atividade vulcânica, certo? Então a gente vê que nos limites das placas é onde a gente vai ter maior atividade. Por exemplo, aqui no Brasil, por que a gente não encontra vulcões ativos? Porque o Brasil está no meio da placa sul-americana. Se a gente fizer uma comparação desse mapa aqui com o mapa das placas litosféricas, a gente vê que as atividades vulcânicas estão mais relacionadas, então, com os limites das placas litosféricas, assim como também os terremotos. O que são os terremotos? Um terremoto ou sismo, ele é provocado pelos movimentos das placas tectônicas, que originam então tremores de terra muito rápidos e violentos. Esses tremores são chamados de terremotos. O que acontece? Nas regiões em que as placas elas estão próximas, né, quando ocorre uma movimentação lenta e constante dessas placas, a gente vai ter o acúmulo de tensões nessas placas, e quando isso é liberado, a gente vai ter a formação de um terremoto. Aqui a gente tem também um mapa mostrando os focos de terremoto que ocorreram no planeta. Então a gente consegue perceber que nos limites das placas é onde a gente vai ter uma maior concentração desses focos de terremotos. Pessoal, essas tensões que são geradas entre as placas, elas tentam meio que resistir uma à outra. E aí a gente vai ter, em algum momento, essas forças vão ceder, o que vai fazer com que ocorra um deslizamento da placa. E aí a gente vai ter a formação, né, de ondas que vão se propagar pela crosta terrestre, que são chamadas as ondas sísmicas.
Essas ondas sísmicas que vão se transmitindo pela superfície, elas têm uma certa intensidade. Então, a gente vai ter ondas mais leves e ondas mais pesadas. E aí a gente percebe isso como um terremoto. Os terremotos eles são muito frequentes porque a gente vai ter vários limites, várias falhas, né, entre essas placas. Então, de acordo com pesquisas realizadas recentemente, acontecem mais de 3 milhões de terremotos por ano em todo o mundo, ou seja, uma média de 8.000 por dia. Pessoal, os terremotos eles podem causar muita destruição, né, e prejuízos. Além disso, eles podem gerar ondas gigantes, assim também como a ação dos vulcões. A gente tem a formação das tsunamis, que são ondas gigantes que se propagam numa velocidade muito alta e acabam gerando também muita destruição. No terremoto, a gente tem 2 pontos que são destacados: o foco ou o hipocentro, que é a região da Terra onde se origina o terremoto. Já o epicentro do terremoto é o ponto na superfície da Terra que está diretamente em cima do foco desse terremoto. E aí é onde a gente vai ter o ponto de propagação das ondas sísmicas. Geralmente a área que está ao redor desse epicentro é a que mais afetada pelos abalos sísmicos. Se isso ocorre então na crosta oceânica, aí a gente vai ter a formação das tsunamis. Galera, a gente pode medir um terremoto pela sua magnitude. O que é magnitude? Na geologia, refere-se à energia liberada por um terremoto. Terremotos de grande magnitude liberam muita energia e geralmente causam muitos danos. Os terremotos de pequena magnitude liberam pouca energia e podem até passar despercebidos. Nós vamos ver mais um vídeo aqui que explica como que os terremotos eles se formam e as consequências que eles podem causar. A Terra vista do espaço. Mesmo daqui, não dá para ver que a camada mais externa do nosso planeta é constituída por placas tectônicas de diferentes tamanhos. E elas estão constantemente em movimento. Aqui, no meio do Oceano Atlântico, 2 placas se afastam uma da outra. Elas são movidas pelo magma que é pressionado pela superfície. A substância viscosa, formada por pedras derretidas, se resfria e fecha o buraco entre as placas, o que provoca aos poucos a separação delas. E isso não acontece apenas no mar. Um exemplo é a Islândia. A ilha cresce cerca de 5 centímetros por ano porque as placas daqui também se distanciam. E por isso os terremotos acontecem com frequência no país. Mas eles são fracos e não causam muitos danos. Tremores de terra mais fortes podem ocorrer onde as placas tectônicas se aproximam e colidem umas com as outras, como por exemplo na Ásia, a milhares de quilômetros de distância. Aqui a placa indiana se choca com a eurasiana. A força dessa colisão se reflete nos Himalaias. Nas bordas das placas se forma uma zona de tensão sob as montanhas. Quando o acúmulo de pressão é liberado, acontece um terremoto. Em 2015, um abalo sísmico de 7,5 graus de magnitude destruiu casas e templos no Nepal. 1.000 pessoas morreram. Na costa do Japão, 2 placas tectônicas também se chocam com frequência. É onde a borda de uma das placas entra embaixo da outra, levantando parte dela. Esse movimento é a causa de uma das maiores catástrofes naturais, o tsunami. Como aconteceu em 2011, quando um tsunami devastador atingiu a costa leste do Japão. Mais de 18.000 pessoas morreram e a região foi destruída. Na costa oeste dos Estados Unidos também acontecem terremotos.
O motivo aqui, a falha San Andreas. Nela, 2 placas tectônicas se encontram por 1000 quilômetros. Isso pode trazer consequências graves. No momento, a placa está acumulando energia. Para muitos pesquisadores, é como se a região estivesse sobre um barril de pólvora. As placas tectônicas estão em constante movimento e, principalmente nas bordas delas, a Terra treme. Galera, então é isso. Nossa aula fica por aqui. Eu vou deixar atividade para vocês fazerem lá na plataforma, certo? E até a próxima aula. Boa semana para todos. Tchau.